Muito boa noite a todos. Hoje, dia 8 de novembro de 2023, eu tô aqui para fazer a nossa live semanal, como sempre, né? É muito importante para mim, eu acredito também para vocês, todos que me seguem, que me dão toda essa audiência, que eu acho que quanto mais informações nós temos e quanto mais informações atualizadas, melhor. E como a nutrição é uma ciência, ela está sempre em constante atualizações, a gente tem que buscar cada vez mais estudos para poder ter mais comprovações científicas e oferecer para vocês a melhor informação possível, né? Informações que eu espero e conhecimentos que eu espero que possam ajudá-los no seu dia a dia, ou para você, ou para os seus familiares, para os seus amigos. Portanto, gente, o tema dessa live é muito importante, é uma live que eu já fiz algumas outras vezes, mas por mais que eu já tenha feito, a gente sempre tem alguma coisa de novo para trazer, e como é um assunto importante, a incidência é grande, eu resolvi repetir novamente esse tema, que é a doença do fígado gorduroso. Outros conhecem como também a gente pode chamar de esteatose hepática. Então, para quem está entrando agora, olha a Nives aí, minha paciente, né, querida, enfim, muitos que eu acho que precisam dessas informações, e vocês alertem também, avisem quem também está precisando, que tem esse tipo de problema, que já sabe que tem, porque grande parte tem e nem sabe que tem, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, é um horário também que não só eu quero falar, mas a live eu acho que serve também para vocês tirarem suas dúvidas, perguntarem a respeito, perguntarem sobre a alimentação, sobre os exames, sobre as dores, os sintomas, tudo que eu puder responder para vocês a respeito dessa temática, estou aqui à disposição nessa 1 hora juntas, tá bom? Oi, Nives, um beijo para você, viu? Saudades. Bom, Lindinalva, isso? Cira Gomes, Canuto, Eliene, eu tenho esteatose. Pois é, gente, não é só você, Eliene. 20% em média da nossa população tem fígado gorduroso. E eu quero me deter mais ao fígado gorduroso não alcoólico, né? Porque a gente tem também esse problema em virtude do excesso de álcool. Mas o que eu quero mais é falar para vocês, falar com vocês a respeito de por que eu tenho gordura no fígado? Será que quais são as outras causas que não é pelo excesso de álcool? Né? O que leva uma pessoa a armazenar gordura a mais no fígado? E quais são as consequências em virtude disso? Quais são as estratégias alimentares? Quais são os suplementos que a gente tem hoje para poder também estar ajudando juntamente com a alimentação? Né? Então é isso aí. Gente, a doença do fígado gorduroso é uma doença muito grave porque ela é silenciosa na maioria do tempo, né? Num apresentador, quando apresentador a coisa já está muito avançada. Então se você não faz, mais uma vez, exames com regularidade, você acaba nem sabendo que tem esse tipo de problema. Então a prevenção, repito, enfatizo para vocês, é super importante. Né? Fazer exames de sangue com frequência, fazer exames de imagem com frequência, né? Aí a gente vai, tudo que a gente pega no começo, né, que a coisa tá desandando, a gente já começa a tomar as atitudes, as precauções necessárias para poder reverter o quadro. E é muito mais fácil o tratamento. Então, o fígado, gente, é um único órgão do nosso corpo, quer dizer, eu tenho um fígado só. Ele tem várias funções muito importantes para toda a nossa saúde. Ele regula o ciclo de ureia e amônia. E se eu não faço bem esse ciclo de ureia e amônia, eu não transformo, não tenho essa conversão, esse ciclo correto, eu vou ter um acúmulo maior de ureia, um acúmulo maior de amônia. E aí, a amônia é neurotóxica, pode chegar os pacientes até com confusão mental por conta de um excesso de amônia, porque o fígado não está
tendo uma função plena. Ele faz colesterol, produz triglicérides, ajuda também na formação e na síntese, no armazenamento das vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E e K, que é super importante. Ele faz um processo de detoxificação. Olha só, é o único órgão que faz processo de detoxificação no nosso corpo. Então, tudo que a gente come e bebe passa para o fígado. Aí, a gente tem as 3 fases que ocorrem na detoxificação. A fase de transformação daquilo que está chegando, daquela toxina, eu vou conjugar ela com nutrientes e vou eliminar. Se eu não tiver um fígado funcionando bem, eu vou ter essa implicação de ter, então, mais toxinas no meu corpo. Então, além disso, ele participa de metabolização energética. Então, para mim produzir energia, eu preciso da função hepática. Então, olhem quantas coisas o fígado é importante. Ele armazena ferro, armazena cobre. Aí vocês vão entendendo por que os exames de uma coisa, de outra vão dar alterados. Porque a partir do momento que eu tenho um fígado gordo, que eu tenho um excesso de acúmulo de gordura no fígado, eu tenho ele inflamado, eu tenho uma alteração nas células desse fígado. E aí causa essa inflamação e, consequentemente, eu vou ter uma alteração na função hepática. Então, todos esses processos, todas essas funções hepáticas podem ficar comprometidas, tá? Por isso que é muito importante. Além disso, se eu também der as costas para a minha esteatose hepática, para minha gordura no fígado, mas eu só tô com grau 1, grau 2, que eu também vou falar sobre isso, você pode caminhar para uma cirrose, para uma fibrose, e por que não, se isso possa continuar, a gente pode até ganhar aí um hepatocarcinoma, que é muito comum, chegar a um transplante hepático. Então, assim, é uma das causas principais de transplantes hoje, é o transplante hepático. Por quê? Porque os pacientes não tratam direito a esteatose hepática. E grande parte deles chega a cirrose, outra grande parte vai chegar a transplante. O que eu quero hoje deixar muito claro para vocês, diante de todos os estudos, hoje até mudou a nomenclatura com relação a essa questão do fígado gorduroso, por isso que eu falei que eu não ia falar sobre a questão dos excessos de bebida alcoólica, porque essa questão do fígado gorduroso, gente, está muito ligada à síndrome metabólica. Então, a principal causa que você tem, que você aumenta a sua gordura no fígado, é porque você já deve ter escutado falar sobre síndrome metabólica. Então aí, eu tenho circunferência abdominal maior, para as mulheres maior que 80, para os homens maior que 90. Eu tenho uma hipertensão arterial, eu tenho colesterol alto, eu tenho triglicérides alto, hipertensão já falei. Então eu tenho sobrepeso, eu tenho aquela obesidade visceral, então eu tenho resistência insulínica, tenho diabetes. Então, quando a gente tem 3 ou mais fatores desses que eu acabei de mencionar, a gente tem uma coisa chamada síndrome metabólica. E é a síndrome metabólica que pode também ocasionar, é um dos fatores maiores de riscos da doença do fígado gorduroso. Tanto é que a nomenclatura dela agora é doença do fígado gorduroso associada a alterações metabólicas. Então, essa é a questão. Quando eu melhoro todo o meu metabolismo, eu vou melhorar também a minha gordura do fígado. Então, o tratamento, gente, é justamente a alimentação, é estilo de vida. E quem aumenta a gordura no fígado não são gorduras, porque o paciente chega falando, mas doutora, eu nem sei por que eu tô com essa gordura no fígado, porque eu nem como doce, eu não como açúcar. Por que será? Né? Eu não como gordura, eu não sei por que é. Só que ele esquece que o problema maior na massa, excesso de pão, excesso de macarrão, porque a maioria visualiza carboidrato só o açúcar.
E grande parte não é só o açúcar que come, a grande parte come carboidratos refinados de uma forma geral, frutose sintética de uma forma geral. Então essa frutose que está nos sucos de caixinha, toda essa pizza, é a massa, são os pães, as bolachas, os bolos, né? Então isso tudo, gente, se transforma em açúcar, em glicose rapidamente. E isso vai aumentar o seu triglicérides, que vai aumentar a gordura lá no seu fígado. Então entra mais triglicérides, ele fica mais acumulado no fígado, porque junto com a esteatose hepática, você pode ver nos exames laboratoriais que grande parte também tem o triglicérides alto. E esse fígado, esse triglicérides fica até sem vazão de sair. Então ele aumenta mais triglicérides, fica mais acumulado e sai menos triglicérides. Então ele se acumula lá no fígado. Isso por quê? Porque eu tô comendo muito carboidrato refinado, porque eu tô comendo também bebendo também esses sucos de caixinha, sabe? Tudo adoçado, refrigerante adoçado, né? E como eu pus hoje nos meus stories, não adianta trocar 6 por meia dúzia. Não adianta vocês pensarem, mas agora eu tô tomando adoçante, agora é zero, meu refrigerante é zero, doutora. Isso não adianta nada. É refrigerante, são compostos químicos, são aditivos. Esses adoçantes também mudam muito a sua microbiota intestinal. E também junto com a síndrome metabólica, gente, o que leva você a ter gordura no fígado também é essa desbiose intestinal gerada por alimentação inadequada, né? Esse excesso de aditivos, de adoçantes, de alimentos processados, ultraprocessados, né? Essa gordura saturada, gordura trans. Vocês sabem o que é gordura saturada? É aquela gordura que ela é sólida à temperatura ambiente. A gordura das carnes, mas a gente tem muito aí presente também a manteiga, a margarina, são gorduras saturadas, tem gordura hidrogenada, o sorvete tem muita gordura hidrogenada. Então, se você for parar para pensar, a gente está rodeado de alimentos que vão só prejudicar a nossa saúde. Por quê? Porque são alimentos mais inflamatórios, que vão modificar a sua microbiota intestinal e que vão colaborar para você armazenar mais gordura no seu fígado, na forma de triglicérides. E com isso, o fígado ficando mais inflamado, ele vai ter problema para poder fazer tudo que ele precisa fazer a nível de saúde, de metabolismo, tá? Então a gente vai ter uma implicação muito generalizada. E é importante vocês saberem que quando eu tenho também essa desbiose intestinal, a primeira coisa que acontece, tudo que sai do intestino vai para o fígado. Então vocês também vão mandar todas essa permeabilidade que ocorre no intestino quando o intestino está com uma desbiose, tudo isso vai ser levado, restos de bactérias, toxinas, né, proteínas mal digeridas, vai ser levado tudo para o seu fígado. E seu fígado vai aumentar a inflamação, né? Então, por isso a gente tem que cuidar do início, da base da alimentação, porque daí eu melhoro a parte digestiva, melhoro a parte intestinal e, consequentemente, melhora a saúde hepática e, assim, consequentemente, o restante, né, do processo metabólico. Então, é importantíssimo essa base, não adianta, porque remédio, gente, não existe remédio que vai curar, que vai melhorar o seu fígado. A gente tem alguns nutrientes que podem proteger esse fígado, tá? Mas não tem nenhuma medicação que leva a isso. Então, é muito importante a gente cuidar da nossa alimentação, que eu vou falar tudo isso com detalhes para vocês. Mas a doença hepática, além de ter esse comprometimento através da síndrome metabólica, pode também ter um problema viral, você pode ter uma hepatite, pode ter uma doença hepática, porque tem hepatite B, hepatite C e por aí afora. Pode também ser ocasionada por medicamentos. Se você é aquela pessoa que adora tomar a medicação por qualquer coisa, né? É um hipocondríaco a nível de medicação, toda hora querendo tomar um paracetamol, uma dipirona, vocês sabem que essas duas medicações levam também a uma intoxicação hepática. É muito comum o paciente chegar
com as transaminases, que é um dos exames que a gente solicita para poder ver a saúde do fígado alterada por conta de medicamentos. E às vezes são automedicações, não são nem prescritas por médico. Agora, tem algumas medicações que o paciente nem sabe que tem problema. Às vezes, um antibiótico que você possa dar para uma pessoa, para uma criança, para um adolescente, pode dar um problemaço hepático. Quando a gente teve o Covid alterava muito as transaminases. Né? Então, por quê? Porque é uma doença viral que também pode acometer o fígado. E a questão, então, do álcool e da síndrome metabólica. Então, essas são as vias que a gente pode estar aumentando o risco das doenças hepáticas. Bom, e aí essa frutose danada, que não é da fruta, hein, gente? Essa frutose danada trazendo várias consequências com relação aí à esteatose hepática. Eu pus até um post hoje lá, um slide que foi de uma das aulas que eu assisti esse fim de semana, que assim, os pessoal põe muito esse terror, né, na fruta ou no suco de fruta. Não é bem isso. A frutose que eu tô me referindo, gente, é aquele xarope de glucose, é aquele açúcar invertido, é aquela frutose que tá ali sintética, que é usada para adoçar, porque ela é barata, adoça muito pela indústria. Então, quando vocês comprarem um produto alimentício, vocês olhem sempre o rótulo e veja se ali tem frutose ou se tem esse tipo de açúcar todo aí, né? Porque tudo isso vai complicar mais essa questão do fígado de vocês, tá? Essa questão da gordura do fígado. E é importantíssimo, então, a gente cuidar de uma forma preventiva. Quais são os exames que a gente tem que fazer com regularidade para poder avaliar a saúde hepática, né? Primeiro, eu vou fazer os exames laboratoriais. Então, ó, as transaminases, então, TGO, TGP, o AST, o ALT, né, também pode ser falado assim, a gama-GT, né, os exames de hepatite, às vezes tem que fazer os anticorpos contra a hepatite, ferritina. Por que vocês acham que a ferritina está sempre alterada quando tem esteatose hepática? Porque eu falei que o fígado, ele armazena ferro. Então, quando a sua ferritina está alterada, é porque esse fígado está com muito ferro ali acumulado, e isso corresponde a uma inflamação maior que você tem. Inflamação que a gente fala mais aguda do fígado. Então a ferritina é um marcador de inflamação. Esse acúmulo de ferro ali no fígado me sinalizando uma inflamação no órgão, tá? Por isso que é importante a gente ver muitos os níveis de ferritina. Além disso, resistência insulínica, porque também está correlacionada, a glicemia e a insulina, sempre a gente vai ver isso com a hemoglobina glicada, que também são parâmetros importantes para a gente poder avaliar, uma vez que a síndrome metabólica, a diabetes, a resistência insulínica está interligada com a esteatose hepática, né? Saturação de transferrina também é importante, e o exame de imagem, que é o ultrassom de abdômen total. É também importante para a gente poder saber se o paciente está com o fígado gorduroso e que grau que ele está. Agora, o grau 1, grau 2, grau 3. Não tem critérios, depende muito do avaliador. É uma análise muito empírica. Cada avaliador vai fazer análise de que grau está a sua esteatose hepática. Por isso que é importante você sempre levar exames anteriores, fazer sempre no mesmo lugar, né? Para você poder ter um parâmetro melhor de avaliação com relação à esteatose hepática. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, ela falou, doutora, de todos os meus exames, fiquei contente porque a minha esteatose hepática estava grau 2 e passou para grau 1. Eu falei assim, olha, não fique muito contente, porque depende muito de avaliador, né? É ele que vai falar, ele que vai olhar ali e ver se está grau 1 ou grau 2, dependendo do volume do fígado, da quantidade de gordura. Então tem alguns que podem classificar grau 2, outros grau 1 e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado também com relação a isso, e é importante falar que seria interessante que vocês fizessem sempre no mesmo lugar. Além disso, entre os exames de sangue, a gente também pode pedir a fosfatase alcalina, tá? Então, esses são os mais importantes. TGO, TGP, gama-GT,
hemoglobina glicada, glicemia, resistência insulínica e insulina, né? Fazer a fosfatase alcalina, fazer a ferritina e a saturação de transferrina. São os melhores. E ultrassom de abdômen total. Se eu não faço os exames com regularidade, repito, eu vou falar, essa doença é silenciosa, quando ela começa a dar a dorzinha porque já está em grau avançado, então a gente tem que cuidar sempre no começo, tá bom? Bom, e aí, gente, vem a questão. Doutora, é uma doença reversível? Se você tratar a tempo, né? Então não vamos deixar esse fígado fibrosar, virar uma cirrose, porque daí realmente a complicação é muito maior. Então a gente tem que, enquanto tá no grau 3, eu já consegui reverter essa esteatose hepática, né? Depois disso já fica muito mais complicado. Aí, gente, o que é importante na alimentação? Eu quero deixar isso bem claro para vocês. E antes de começar a alimentação, deixa eu ver se eu tenho perguntas aqui. Fiz isso tudo, abdômen total. Aí, é isso mesmo, ó. Os benefícios da pipoca à noite. Calma aí, hoje não é dia de falar de pipoca à noite, né? Denise Nutri. Sandra, boa noite. Doutora, você consulta online? Sim, Sandra. Consulto presencial e online. Vamos ver aqui. Ó só. Deixa eu ver se tem pergunta para cá antes de a gente começar a alimentação. Bom, e agora, doutora? Qual exame tenho que fazer para saber se tenho gordura no fígado? Esses que eu acabei de mencionar. N-Félix, né? Então, TGO, TGP, Gama-GT, ultrassom de abdômen total, ferritina, fosfatase alcalina, a sua glicemia, resistência insulínica, diabetes, isso aí, gente. Esses são os mais importantes aí. Aí é lógico, vai fazer também triglicérides, colesterol total e frações, né? Eu tenho gordura no fígado e me incomoda bastante. Helena, então vamos lá, gente. Perder peso é importante? Por tudo que eu falei? Sim, gente. Porque a gente tem que combater a obesidade visceral. Perder peso é o primeiro passo para a gente reverter a esteatose hepática, mudar estilo de vida. Ainda mais essa doença do fígado gorduroso que está associada a alterações metabólicas. Eu preciso fazer com que minha pressão se module, eu preciso melhorar meu triglicérides, os níveis de colesterol, os níveis de insulina, de glicemia, e para isso eu preciso baixar o meu peso, reduzir tecido adiposo, reduzir gordura corporal. Então a dieta tem como principal objetivo redução de peso, tá? Primeiro lugar, de peso de gordura. Ela tem que ter baixas calorias com alta densidade nutricional, rica em polifenóis, ricas em protetores hepáticos, que eu vou falar para vocês, né? Tem que ser uma dieta anti-inflamatória, porque não esqueçam que a gente tem que desinflamar não só o seu fígado, mas provavelmente o seu estômago e seu intestino. Tem que fazer essa modulação intestinal, tem que fazer um reequilíbrio da sua microbiota intestinal, resgatar a permeabilidade, a permeabilidade do seu intestino, porque muito provavelmente quem come errado tem desbiose intestinal e tem permeabilidade intestinal, então a gente tem que resgatar, melhorar os níveis insulinêmicos, glicêmicos. Então olha quanta coisa que eu tenho que olhar para o paciente e falar, putz, é aqui, eu vou ter que melhorar isso. É isso que eu preciso fazer, ter esse olhar amplo, né? De uma nutrição integrativa. Não é só o fígado. O fígado, ele tá ali ressentindo tudo isso, mas quando você vê, tá tudo em desordem, né? A casa toda tá bagunçada. Então, nesse momento, gente, não adianta nem eu colocar um suplemento ali, porque a correção maior, quem tem que fazer, o que tem que ser feito é a alimentação. Não adianta eu colocar um sofá maravilhoso numa casa suja e bagunçada. Então, nem adianta eu colocar um baita suplemento caro, isso e aquilo, se ainda eu tiver com toda essa falta de digestão, essa falta de saúde intestinal. Não tem como. Então, vamos começar a pensar numa alimentação que seja adequada. Retirando, em primeiro lugar, os alimentos inflamatórios. Porque uma vez que eu vou incluir coisas boas, eu tenho que tirar as ruins, né? E quando eu faço uma dieta inclusiva, ela não vai sobrar espaço para porcaria e para tranqueira.
Então, além de eu ter essa dieta anti-inflamatória, essa dieta que é mais reduzida em calorias, eu vou pensar como eu vou montar esse cardápio. Bom, se eu tô falando para vocês que fígado, gente, intestino gosta de polifenóis, aonde estão esses polifenóis? São os bioativos presentes em alimentos vivos, em alimentos que Deus nos deu, que tá na terra. Onde estão? Olha só. Qual o grupo alimentar que tem mais esse tipo de alimento? Vamos lá, gente, que vai melhorar a parte digestiva, a parte intestinal e a parte hepática. Eu vou falar numa dieta mais plant-based, eu vou falar numa dieta que seja mais rica em vegetais e legumes, né? Não dá para fugir disso, né? E não é só alface e tomate. Eu tenho que pensar que eu tenho que ter todos os vegetais. Então aí é comer almoço e jantar, um belo prato de salada. Então todas as hortaliças vão entrar para esse paciente. Então eu tenho aí a alface, o agrião, a rúcula, a selga, tudo isso vai entrar. Eu tenho que pensar muito nas questões das crucíferas, que são super importantes. Ela tem glicosinolatos, que são substâncias bioativas, que são hepatoprotetoras. Por quê? Porque elas ajudam o fígado a fazer desintoxicação. Então, nesse momento que ele está inflamado, que ele está mais intoxicado, que o nosso corpo está ressentindo essa falta, né, de ter agentes detoxificantes, nutrientes que agem sobre esse aspecto, porque óbvio, né, gente, que o paciente que come essa alimentação toda cheia de fast food, ele não come salada, não come legume, não come fruta. Então eu preciso entrar justamente com aquilo que está faltando no corpo dele. Então, vamos lá, gente, brócolis, couve-flor, repolho, couve de Bruxelas. Isso é excelente para quem está com esteatose hepática. Pelo menos 1 a 2 porções por dia. E já falando da couve, para paciente que está com esteatose hepática, eu tenho que dar quem, gente? Suco verde. Eu vou entrar com a couve orgânica, se possível, senão você faça uma boa higienização na couve e vamos começar o dia com o suco verde. Além de tomar o primeiro copo d'água, vai fazer o suco verde, bate essa couve, é uma folha de couve, né, que você vai bater com outro alimento muito legal para a esteatose hepática, que é o gengibre, que tem uma ação anti-inflamatória, né? Posso colocar aí um salsão, que também ele tem uma função depurativa, ótimo, ou se não, coloco uma rama de hortelã fresca, que é excelente também para a parte intestinal e digestiva, pode ser também. E aí eu vou bater com uma fruta. Então, uma das frutas que eu uso muito para fazer o meu suco verde é a maçã. É uma fruta excelente, ela tem ali na casca a quercetina. E a quercetina é um ativo muito importante, porque ele vai ajudar a ter uma ação anti-inflamatória, antioxidante, para sua microbiota intestinal é excelente, né? Então ele é muito legal eu dar esse suco verde com a maçã, que é uma das frutas mais ricas em antioxidantes. Mas eu posso variar essas frutas. Eu posso colocar melão, eu posso colocar abacaxi, eu posso colocar o mamão, eu posso colocar o kiwi. Então eu posso estar variando. Posso colocar um pouco de suco de limão junto? Posso. Então o suco verde é muito legal. Dentro dos vegetais, eu posso estar introduzindo os vegetais já com o suco verde. Ele vai já também colaborar com a parte digestiva, com a parte gástrica, ele melhora a questão da digestibilidade, ele é rico em cálcio, ele é rico em ferro, né? Então ele regula esse pH seu estomacal, também é importante. Então dá para mim começar a entrar com isso. Fora isso, lógico, cenoura, tomate, pepino, não tem o que não dá. Se você gosta de jiló, de abobrinha, de berinjela, então pimentões, todos eles são importantes. A variedade, quanto mais variável for o seu cardápio a nível de vegetais, legumes, crus e cozidos, você vai ter uma diversidade maior de bactérias boas que vão começar a se proliferar no seu intestino. Então, a gente já começa a corrigir a disbiose através de uma diversidade de alimentos mais saudáveis.
Então eu começo a ter uma diversidade também maior de bactérias que estão residindo lá no intestino, né? Que vão começar a se proliferar lá. Então já tenho uma grande vantagem sobre isso. Além disso, eu tenho, através dos vegetais, legumes, que tem que ser em torno de 400 a 500 gramas, pelo menos. É isso que a Organização Mundial da Saúde, que os critérios para a esteatose hepática, né, uma das estratégias na alimentação requerem de 400 a 500 gramas de vegetais ao dia, crus e cozidos, vão fornecer. Além disso, vão fornecer pré-bióticos, né? Então é importante essas fibras todas, né? Por isso que eu tô falando dessa diversidade. Então se aumenta, replica o número de bactérias e a diversidade delas no intestino. E as frutas, gente? Ó, 2 frutas são as porções média, no máximo 3, mas o último critério fala em 2 frutas por dia para quem tem esteatose hepática, tá? E você pode comer qualquer fruta. Se a fruta tem mais açúcar, como a manga, você diminui a quantidade. Não tem fruta que não possa. Não tem fruta ruim pro fígado, né? Nem pro intestino. Tem as frutas, talvez, que você... doutora, eu tô com estufamento, com gases, vou ter que fazer uma dieta também pensando no Low Food Maps. Então, aí é outro departamento. Eu não vou tocar nesse assunto hoje, tá? Eu tô falando frutas de uma maneira geral, para quem não tem problemas com relação a gases, nada disso, né? Não é o paciente que requer a Low Food Map, é o paciente que está com esteatose hepática e que pode e deve comer frutas, né? Então, pode ser a mamão, pode ser o abacaxi, o kiwi, porque inclusive essas frutas são indicadas porque elas têm mais teor, mais quantidade de enzimas digestivas. Então eu capricho nessas frutas, até porque dessas 3 frutas aqui, elas também são pobres em food maps, também pode ser também essa questão, a gente pode, já se caso for ter que pensar nesse aspecto, elas têm vantagem com relação a isso, mas eu posso dar o melão, eu posso dar a maçã que eu acabei de falar para vocês, eu posso dar a pera, eu posso dar banana, enfim, abacate, tudo isso é interessante, tá? E sempre 2 porções ao dia. Posso dar no meio da manhã e no meio da tarde? Sim, não gosto de comer de manhã e gosto de comer uma tarde. Ótimo. Paciente com esteatose hepática é o paciente que não é para ficar comendo toda hora, gente. É importante você fazer pelo menos dentro das 24 horas, 12 horas de jejum, né? Porque isso também te ajuda a você modular a sua microbiota intestinal. Não é para ficar comendo, beliscando o tempo inteiro. E se você tem uma alimentação rica em nutrientes, você diminui sua compulsão. Pensa nisso, porque tem gente que fala, mas doutor, essa compulsão por açúcar. Meu, açúcar é o veneno para esteatose, hein? Adoçantes eu já falei, quem não estava aqui não escutou. Farináceos é outra porcaria. Então cuidado você com compulsão. Vamos comer comida de verdade. Então, junto com 400 gramas de vegetais e legumes, junto com 2 porções de frutas que eu já falei, o que mais que eu vou colocar para quem tem esteatose hepática? Né? Vou falar dos chás, tá, Jaque? As proteínas mais magras. Né? De repente eu posso ficar um tempo sem a proteína animal, tipo carne vermelha? Sim, se o paciente fizer muita questão, eu ponho 1 vez por semana carne vermelha para quem tem esteatose hepática, 1 vez por semana. Caso contrário, a gente vai estar usando aí, ou não colocando, ou então vamos estar fazendo maior frequência de peixes, ovos e também o frango. Tá? Se puder orgânico, ótimo. Se não, a gente vai ter também um cuidado especial. Não vou colocar aí uma frequência muito grande, mas pode ser o peixe em maior quantidade, né? Pode ser sardinha, não precisa ser peixe caro não, viu? Os ovos e o frango. Sempre grelhado, assado e cozido, nada esturricado, também que não é interessante, né? E outra coisa, os legumes mais o calor úmido, gente, que é melhor, você preserva mais a parte nutricional dos alimentos, é muito melhor do que o calor seco, né? E sempre cozinhar com azeite de oliva extra virgem. Então a gordura que eu uso na esteatose hepática é o azeite de oliva extra virgem, o azeite de oliva,
pelo menos. E pode ser um pouco do óleo de coco, também dá para ser. As castanhas, nozes, amêndoas, para quem puder comprar, sementes, castanhas, ok. Quem não pode, que é caro, não é essencial, né? Mas dá para consumir, desde que sejam também considerada a origem dessas castanhas e sementes, porque hoje a gente tem muita castanha e semente que está contaminada com fungo. Lembre que eles ficam sempre em grandes galpões, em sacarias e tem muita umidade, e então não comprem nada a granel, sempre fechado a vácuo. Cuidado com os locais que vocês compram, né, para comprar as sementes e as castanhas, não esqueçam disso. E com relação aos carboidratos, eu vou dar, além das frutas, que são boas, eu vou dar os grãos, que são proteínas vegetais ótimas, feijão, ervilha, lentilha e grão de bico. E também, gente, eu posso fazer pasta disso, sopa disso, creme disso, não tem problema. Deixa de molho por 12 horas, lava bem, escorre bem a água, depois põe água limpa, cozinha com folhinhas de louro. Então é excelente também os grãos. Vocês, até é legal vocês na esteatose hepática comer mais as proteínas vegetais do que animais. Então pode introduzir os grãos como essa fonte de proteína vegetal. E aí vocês, como carboidrato, e lembra que os grãos também tem parte de amido, parte de carboidrato. Então, para quem está precisando perder peso, cuidado. Se eu como muita lentilha porque eu gosto, ou muito grão de bico, eu vou reduzir o arroz integral, vou reduzir a minha mandioca, vou reduzir a batata doce. Lembra que quem quer perder peso tem que ter uma dieta hipocalórica, então as quantidades também são importantes, tá? E ao invés de vocês escolherem a farinha da tapioca, da mandioca, que é a tapioca, comam a mandioca, comam a batata doce, o inhame, a abóbora, o arroz integral, a quinoa, né? Então, esses são tubérculos, né, raízes, que podem ser utilizados como boas fontes de carboidratos. Então, no café da manhã, posso colocar uma raiz, doutora, tipo uma mandioca, uma batata doce com ovinho mexido? Posso. Coloco um azeite de oliva para poder fazer isso? Sim. Então, ó, se eu fiz um suco verde, se eu coloquei já lá a fruta que eu queria, a maçã, ou melão, ou abacaxi, e aí fiz uma fatia, duas, não muito, porque você já tem o carboidrato da fruta lá, né? De batata doce ou mandioca com ovo mexido, que é só proteína, você tá excelente de café da manhã. Tá ótimo. Pode repetir essa mandioca no almoço ou no jantar? Sim. Lembrando que se você resfriar ela e reaquecer, você vai retardar a digestão desse carboidrato, né? Então a gente faz uma resistência para a digestibilidade desse amido. Então é melhor, cozinha e resfria, é o melhor, tá? Então pode entrar aí o carboidrato desses tubérculos, cereais integrais, né? No café da manhã, no almoço e no jantar. Agora, lembrando, se eu quiser pão, doutora, posso consumir? Desde que você faça um pão caseiro, né? Então, não é para comprar pão sem glúten, porque bolachinha sem glúten, bolinho sem glúten. Gente, cuidado, vocês estão trocando 6 por meia dúzia, porque tá cheio de farináceo, farinha de arroz, farinha de milho. Isso tem alto índice glicêmico, isso vai aumentar a glicemia, que vai ajudar para colaborar com mais gordura no fígado. Não é um alimento sem glúten que vai resolver a história de vocês com esteatose hepática, né? Não adianta. Para quem tem intolerância ao glúten, tudo bem, eu vou tirar o glúten, mas não é para tirar o glúten e ficar comprando esse tipo de pão. O único pão que eu falo para vocês que eu gosto, que eu dou pro meu paciente, é o pão que ele vai fazer em casa. Vai fazer com farinha de amêndoa, ou faz com farinha de pipoca, ou faz com farinha de aveia. Aí ele põe azeite, põe ovos, põe alecrim, põe tomilho, põe as ervas. Maravilha. Aí ele vai fazer, mas tem que comer em quantidades controladas. Não é porque é um pão caseiro que eu vou comer meio pão que eu vou fazer. Não adianta. Não é porque eu vou fazer um muffins ali de banana com ovo, com aveia, com canela. É saudável para matar a vontade do doce. É legal, dá para fazer isso. Só que não vou comer 2 ou 3 por 2 ovos, 2 bananas, 2 colheres de aveia. Esquece. Quantidade. Você precisa perder peso com esteatose hepática. E não é para abusar na quantidade,
Tudo tem quantidade, só não vai ter quantidade de água. Água vocês podem tomar à vontade, aliás, tem que tomar, tá? Para poder limpar o seu organismo, desinflamar, desinchar. Também é importante, né? Principalmente para desinchar. Reduzem sal, consumam só temperos naturais, que é importante, nada de tempero pronto. Então, quando eu faço essa alimentação, eu vou estar ajudando o meu paciente demais. Imagine fazer uma saladona no almoço com brócolis, um prato de sobremesa de brócolis, uma salada legal de repolho, por exemplo. Um prato de brócolis, ou então, não, dá muitos gases junto. Então, eu faço uma salada aí de alface, rúcula, tomate, cenoura e pepino. Ponto. Aí cebola roxa, bem bacana, até rica em antioxidante. Aí temperei com azeite, não ponho sal, ou ponho limão, vinagre de maçã. E aí então eu coloco um prato de brócolis. Ou de legumes variados ao vapor, coloco azeite. Ponho ali 2 rodelas de batata doce ou 2 rodelas de inhame. Coloco ali um filé de pescada, por exemplo, pode ser. Ou então eu faço uma omelete, também pode ser. Ou então eu quero comer um filé de frango. Dá para ser colocado. Então, eu coloquei a proteína, umas 120 gramas, coloquei umas 50, 60 gramas de carboidrato. É baixo mesmo. Gente, carboidrato é a metade da proteína que vocês vão comer. Se você vai comer 120 gramas de proteína, coma 50, 60 de carboidrato. E uma meia conchinha de um grão, 2, 3 colheres de uma lentilha ou de um grão de bico, um feijão. Pronto, gente. Acabou, não tem mistério, é uma alimentação básica que vai te ajudar muito. À tarde, posso comer uma fruta? Pode, se você puder comer as castanhas, ótimo, se não, coma a fruta. E à noite, posso repetir o jantar? Pode, mas aí você não ponha o seu arroz e feijão, põe a sua salada, seu legume e sua proteína, tá? E pode usar aí uma fatia de abacaxi, se você quiser pode até usar ele com canela por cima que fica uma delícia, esquentar ele um pouquinho, pronto, você tem aí uma bela refeição e um bom dia alimentar, que eu diria assim, uma alimentação adequada para quem tem esteatose hepática. Deixa eu ver se tem perguntas aqui, porque eu fui falando. Meu Deus, centímetros faz perder peso grávida, doutora. Eu já sou magra. Meu Deus, faz perder peso grávida, doutora. Bom, na gravidez, a gente é outro papo, né, gente? Não dá pra considerar a live de hoje pra quem é grávida, né? Então, eu não entendi direito a sua pergunta, mas, enfim, ou então você tá com a barriga como se estivesse grávida, não entendi bem. Cuscuz com ovos. Quantidade de cuscuz. Se você não tiver problema com relação a milho, ok. Mas a quantidade é importante, né? Então, colocar maior quantidade, 2 ovos para um pouquinho só do cuscuz. Aí sim, dá para comer até de vez em quando, Neuza, dá para fazer um cuscuz com ovos. Mas a quantidade é importante o resto do dia da sua alimentação, né? E não vale comer isso às vezes de janta. Não é janta cuscuz com ovos, tem que ser um café da manhã, tá? Uso azeite e óleo de coco, excelente, é só essas gorduras mesmo. Aqui, ó, a hidroponiagrow, lactose e glúten é ruim para menopausa? Bom, gente, isso depende da sua sensibilidade, né? A maioria das pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão ter problemas com relação à lactose. E com glúten também, principalmente se exagerar. Então, cuidado. E menopausa, você sabe que é uma fase de transição na mulher muito importante, né? Então, é importante a gente saber o que dá para comer na menopausa, é tudo muito personalizado. Então, o glúten e a lactose é bom que você realmente não consuma nunca em excesso, mesmo que você não tiver intolerância. Mas cada caso é um caso, tem que ser investigado. A Jaque falou, tem algum chá para que ajude a eliminar? Eu vou falar sobre os chás agora, só estou querendo entrar mais na parte de alimentação. Olha, gente, tenho muita sensação de má digestão, até mesmo pela manhã em jejum. Então, Cíntia, diretamente dos Estados Unidos. Olá, Joaquim. Cíntia, essa questão de má digestão, precisa ver se você não está com uma deficiência enzimática, né, de enzimas digestivas ou de enzimas pancreáticas. Então, a gente tem que investigar um pouquinho melhor isso. Melhorar a sua tolerância digestiva, mas para isso é importante cuidar da alimentação, né? Fazer com que que você consiga administrar em primeiro momento uma alimentação que você
tem a capacidade de digerir. E aí eu sempre dou as enzimas digestivas, né, nesses casos. Precisa ver, dou papaina, bromelina, lipase, amilase, às vezes as enzimas pancreáticas, depende, às vezes do caso, não é não é uma superacidez, é uma falta de acidez, tem que entrar com a betaína. Então, Cíntia, essa má digestão pode te gerar uma intolerância alimentar, né? Uma falta de digestão de proteína, de carboidrato e de gordura. Isso te trazer problemas na sua microbiota e assim por diante, inclusive levando à esteatose hepática. Então, às vezes, tudo começa pela má digestão. E o paciente insiste em querer comer aquilo que ele não digere bem porque ele gosta. Ele não quer abrir mão daquilo. E isso vai causando um problema cada vez maior para ele. E olha, mesmo assim a gente vê que os pacientes, eles relutam para mudar a alimentação. É impressionante. Mas tem que trabalhar tudo isso. Aí a hidroporniagro, é isso? Suco verde, é isso aí. Não é colocar um bando de coisa no suco verde, gente. São poucas coisas, façam alternância. Eu não dou às vezes todo dia, eu vou modulando, sabe? Não é tudo que é tudo todo dia. Essa dieta monótona, achar que quanto mais melhor, não pode, hein? Eu vou chamar a atenção de vocês disso. Faço com couve de Bruxelas, abacaxi, limão, hortelã. Pode ser essa couve? Não é a mais indicada, embora a couve de Bruxelas é muito boa, mas ela não é a mais indicada. Eu gosto mais da folha da couve mesmo, sabe? E a couve de Bruxelas eu gosto muito de fazer ela, dar uma escaldada primeiro nela, para você poder fazer. E sempre assim, uma folha de couve já é suficiente, gente, tá? Tem muita gente que fala, mas tem fator antinutricional, mas vai ser só uma folha. Então não vai ser isso, por isso que eu também não dou todo dia, crua. Então a gente não dá todo dia e eu prefiro a folha da couve mesmo. E a couve de Bruxelas entra mais cozida nas refeições, né? Melhor. Doutora Roseli, saber... aí aqui, vamos lá. Como deixar de comer doce? Neuza, já te falei, comendo direito desde a primeira refeição do dia, você não vai ter compulsão. Isso é fato, viu? Isso todos os pacientes chegam com essa queixa e acabam se dando super bem. Bom, vamos lá. Aí, continuando, gente. Tem uma aqui também. Esta Grace, minha esteatose, inclusive alterando meus exames, não consigo seguir dietas. Kátia, cuidado, a esteatose não é uma brincadeira, ela pode virar uma cirrose, daí um câncer. Então a gente não pode dar as costas para isso, hein? Eu já falei todos a importância que tem um fígado na nossa alimentação, tá? E aí, gente, a gente não pode esquecer de alimentos também ricos em vitamina E. A vitamina E, ela também age muito na saúde do fígado de uma forma geral. Para quem pode comer as castanhas, ela é uma excelente fonte de vitamina E, né? Aí vamos falar um pouquinho da hidratação. Eu falei, vamos falar um pouquinho com relação ao que a gente pode dar de suplemento. Agora, é lógico que o que não pode comer de alimentos, eu acho que ficou muito claro para vocês, né? Frituras, empanados, o álcool, é lógico, o excesso de sal na alimentação, alimentos industrializados, embutidos, carne vermelha, né? Manteiga, margarina, maionese, molhos prontos, açúcares, adoçantes, suco de caixinha, isso tudo, pelo amor de Deus, sorvetes e por aí afora. Agora, o que eu uso bastante, ó? Cúrcuma, eu posso dar na alimentação e em suplementos, excelente anti-inflamatório. A gente tem vários tipos de cúrcuma hoje, várias empresas que fazem a cúrcuma de excelente qualidade. Eu não tenho rabo preso com ninguém, né, gente? Então eu posso falar para vocês que a gente tem uma cúrcuma ótima da Pura Vida, a gente tem uma cúrcuma ótima da Central Nutrition, da Biobalance, a Curcuflex, que é excelente. A gente tem a cúrcuma da Vitafor. Então são todas cúrcumas muito boas, tá? Que eu dou, porque às vezes
Quando você põe na comida, você não vai ter uma dose terapêutica adequada, todo dia aquela quantidade. Então, além de eu incentivar o paciente a colocar na comida, eu dou encapsulado a cúrcuma, porque ela é muito boa para o intestino e para o fígado. Então, encapsulada de 100 a 300 miligramas ajuda bastante, tá? Ou faço manipulada também. O alecrim também é ótimo para digestão. Coloque em todos os alimentos que vocês quiserem. Quer colocar na batata doce, na mandioca, fazer chá de alecrim, quer colocar onde mais? Às vezes eu faço a tintura de alecrim também, que é bem legal. Então dá pra gente poder trabalhar bem com alecrim. Mas na comida como tempero, excelente. Agora, cuidado, chá, gente, eu vou falar bem uma coisa pra vocês. É de 1 a 3 xícaras ao dia, sempre variando os chás. Eu vou falar de chás melhores pro fígado, mas não é quanto mais melhor. Vou repetir, porque tem gente que quer tomar 1 litro de chá de alecrim. Não vai adiantar, daí você vai se intoxicar. Não é assim que funciona. Alho e cebola são excelentes anti-inflamatórios. Posso colocar o alho cru picadinho, faz um macerado no azeite, tempera suas coisas com isso? Ótimo, é excelente anti-inflamatório. Só que para quem tem muitos gases, às vezes eu não posso exagerar, não posso fazer uma coisa acebolada, nem com muito alho, que isso também acaba prejudicando. Tem pessoas que são sensíveis ao alho e à cebola, né? Então, nem tudo que é bom para todo mundo. O gengibre, excelente, anti-inflamatório, aumenta a motilidade gástrica, intestinal, todo o aparelho digestivo. Então, é bom para quem tem constipação. Então, o gengibre é ótimo, para digestão é bom. Então, dá para emendar. A gente tem até hoje um suplemento à base, tem vários, né? Mas o Gastrofor, por exemplo, ele é excelente para digestão. Ou então a gente vai fazer o chá de gengibre, coloca o gengibre no suco verde, pode colocar o gengibre para você temperar seu frango, seu peixe, também fica legal. E de chás, eu posso dar para vocês o chá de alcachofra, de boldo, de dente de leão, o cardo mariano, que é a silimarina, são os melhores chás que eu tenho para poder melhorar a saúde hepática. Mas de 1 a 3 xícaras, alternando sempre, né? Cuidado com os chás. O chá que é mais tóxico para o fígado, que a gente não pode tomar, é o chá verde. Por incrível que pareça, o chá verde, ele acaba sendo tóxico. Agora, chá de alcachofra, de boldo, chá amargo, né, gente? Eu sempre os melhores para o fígado, assim como as verduras amargas, né? O chá de cardo mariano, alcachofra, dente de leão e boldo são os melhores, tá? E aí eu posso entrar, lógico, com erva doce, com camomila, chá de hortelã, como eu falei, chá de alecrim, o chá de gengibre, é legal porque ele entra como anti-inflamatório, né? Posso fazer um shotzinho de manhã com água, limão, cúrcuma? Posso fazer. Gengibre? Posso, também fica bacana, dá para fazer isso. Então você pode alternar também, o dia que você não toma o suco verde, você pode fazer um shot desse, né? Água, limão, cúrcuma e gengibre, excelente, tá? Então é legal sempre você diversificar, nunca use sempre a mesma coisa, não esqueça disso que eu tô falando, gente. E aí, se você tiver sensibilidade com algum alimento do qual eu tô falando, o que você vai fazer? Não vai consumir. Porque eu não tô falando com você especialmente, eu tô falando para uma galera que tá aqui me ouvindo. Então são várias pessoas e aí eu tenho que fazer uma live geral, né? Ela não é individualizada. Quando você vai à consulta, eu vou fazer um cardápio personalizado, aí que não é o caso de uma live. Então não esqueçam disso que eu tô dizendo. Então, como suplemento, ômega 3, gente, excelente também. Não dá para me dar peixe de água fria, por mais que eu vou dar os peixes que vai suprir a necessidade e a quantidade de ômega 3. Então eu sempre dou o ômega 3 porque ele tem essa ação anti-inflamatória e antioxidante. A cúrcuma eu falei, fosfatidilcolina, excelente para gordura no fígado. Também é muito utilizada, 150 miligramas. Silimarina, maravilhoso, tem na forma de chá, mas também 100 miligramas ao dia. Vitamina D, não pode estar em falta, não pode estar em níveis inadequados. Se tiver baixa de vitamina D, também
isso pode ter um comprometimento tanto a nível intestinal como também hepático. Então é excelente aí a gente fazer. Lembra que o fígado ele também ajuda na síntese das vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E e K. Por isso que quando eu faço a manipulação da vitamina D, ela sempre vai estar junta também com a A e com a K, tá? É importante vocês saberem disso. Vitamina D com vitamina A e vitamina K2. Magnésio inositol, outro suplemento excelente também para a gordura no fígado. Coenzima Q10, excelente. Resveratrol, um antioxidante poderoso também para combater a inflamação e também permeabilidade intestinal. Vitamina C também é muito legal, também porque ela vai diminuir o processo inflamatório e antioxidação. Ácido alfa-lipoico também é bom. E a gente tem da Vitafora, eles fizeram agora um produto pronto que chama Hepatofor. É muito bom também, ele tá bem completo, com vitamina E, vitamina B3, inositol, é muito legal, com algas, e é muito interessante também o uso do Hepatofor. Eu tenho experiências muito boas com ele, é um suplemento que foi feito para os pacientes com esteatose hepática não alcoólica e eu tenho usado bastante, além do que eu acabei de falar para vocês. Agora é lógico, o probiótico também entra, se eu tiver que modular essa parte intestinal principalmente, que está sempre correlacionada com esteatose hepática, o paciente geralmente tem essa desbiose, porque come mal, porque tem síndrome metabólica, ninguém come bem tendo síndrome metabólica, né, gente? E vai gerar essa desbiose, vai gerar processo digestivo também ruim. Então, enzimas digestivas, probióticos, são sempre coadjuvantes aqui, junto com tudo que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Essa é a live que eu preparei, é o conteúdo que não dá para se estender demais, nem se aprofundar, porque eu só tenho 1 hora aqui para falar com todos vocês, né? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Aqui, vamos ver, aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. A Neuza Maria fala, eu como todo dia tapioca com queijo. Então, é farináceo, tapioca, só não tem glúten, né? E queijo, que é algo que, assim, eu não gosto de dar queijo todo dia. Principalmente para quem tem constipação e cuidado com a esteatose hepática, né? Então, assim, queijo amarelo vai ter muita gordura saturada. O queijo fresco tem mais lactose. Então, se você não tem nenhum problema com relação a laticínios, que eu acho bem difícil, não coma todo dia, para não vir a ter problema. Porque tudo que você se expõe demais, você pode vir a ter problema. Então, o ideal é você ter controle. Em vez de tapioca, eu colocaria tranquilamente um pedaço de mandioca, tá? Né, doutora, eu como pouco e não emagreço. Então, pode ser que você come errado. Comer pouco não significa comer certo, né? Então, assim, pode ser que você está comendo alimento inflamatório, né? Alimento que não é adequado para você. As pessoas têm muita confusão hoje, porque a mídia fala muita coisa e nem tudo que a mídia fala é verdade e não se aplica para você, né? Então aí precisa investigar, fazer uma boa anamnese, ver seus exames para poder saber o que está aí pertinente para ter uma adequação. Doutora, gostaria de saber um magnésio bom. Eu ando muito cansada, sem ânimo. Então, daí não é só o magnésio. O magnésio é bom para ansiedade, para o sono, para o intestino, para o fígado, para o coração, mas não é só o magnésio que vai te corrigir tudo isso, é a alimentação. A alimentação. Eu não vou dar suplemento enquanto eu não corrigir a alimentação, né? O próprio intestino nem absorve o suplemento. Eu falei isso no início, hein? A alimentação. Suco de beterraba ajuda? Não, suco verde. Beterraba agora, nesse momento, não é interessante. Boa noite, doutora. Esse alimento ajuda para estar com cândida? Não aguento mais. Ah, sim, é fungo, né? Então a cândida, ela adora doce, farináceo. Se você já tirar isso, açúcar, adoçante, farináceo, alimento inflamatório, você já vai corrigir sua cândida também, né? Aí capricha mais no óleo de orégano, o óleo de coco é um baita antifúngico, também é legal. Pode fazer óleo de coco, óleo de orégano é excelente, viu, gente? Usar orégano, então, muito bom. É muito bom para cândida. E também, além dessa alimentação, tem
embora não é a live de hoje, mas tem o Vital NBF da Vital Atman, que é muito bacana para cândida. Bom, é isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, senão eu não consigo gravar essa live. Tenho síndrome do intestino irritado, com dores abdominais, barriga distendida, dor de cabeça. Bom, aí é o que há, né? Muita coisa junta, precisa ter uma avaliação mais específica no seu caso, tá bom? Gente, eu preciso interromper a live. Se eu não respondi para você, manda no meu direct que eu vou responder com toda certeza, com o maior carinho. Espero ter ajudado vocês de alguma forma e a live vai ficar gravada no feed até amanhã e depois vai pro meu canal do YouTube, tá? Um beijo no coração de cada um. Boa noite, até. Se cuidem, gente. Isso não é uma brincadeira, hein? Doença do fígado gorduroso. Eu quero fazer a próxima live e ver quem que melhorou disso. Tchau, até.